Bíblia. Se Deus quiser, nós vamos, em nome de Jesus, Deus dando força, nós vamos pregar os 66 livros da Bíblia aqui, esse ano. Dá para pregar até 2 vezes, né? 300. Agora nós temos quantos dias do ano aí que ainda falta? 200 e ainda pouco, né? Vai pregar mais 2 vezes ainda. Mas nós vamos pregar se Deus quiser. E hoje nós estamos entrando aí, nós estamos ainda no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje nós vamos de Levítico. Então abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 11, versículo 45. Terceiro livro da Bíblia. Quem encontrou? Eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Só até aí, deixa sua Bíblia aberta. Irmãos, quem já leu Levítico aqui? Eu sei que são poucos, porque o livro de Levítico, o livro difícil, chato de ler. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje você vai ter prazer de ler ele. Amém? Amém, irmãos? E o tema de Levítico mais centrado aqui é isso aí: santidade ao Senhor. Hoje muitos não leem Levítico porque não entendem, porque não conseguem entender o que é falado ali, o porquê daquilo ali. As pessoas hoje não veem propósito em estudar Levítico. Dizem que ele se destina somente aos judeus. Bom, porque nós, como cristãos, como igreja, precisamos estudar acerca de sacrifícios, novilhos, cerimônias, mortes de cabras e animais. Lembremos-nos, porém, de que cada oferta aqui aponta, já eu quero ser bem sucinto aqui, aponta para a pessoa de Jesus. Levítico se desenvolve sobre o caráter de Deus, um caráter que é santo e que a sua vontade é santidade para Israel. A santidade de Deus e a pecaminosidade humana, os sacrifícios, a presença de Deus no santuário, são os temas mais comuns do livro de Levítico. O livro ele traz instrução para a santidade pessoal, segundo as exigências de Deus, a respeito de Israel e sua fé, que tendem a focar-se na pureza, com ênfase na santidade pessoal, em resposta à santidade de Deus. E em mais de 125 ocasiões, Levítico acusa a humanidade de impureza e vai os instruir a se purificar. E a razão para tal santidade, ela é afirmada em 2 frases que se repetem mais de 50 vezes no livro de Levítico: eu sou o Senhor Santo. No fim de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, vai retratar um texto lá, que está lá em 1 Pedro, capítulo 7, que vai dizer que Deus escolheu um reino de sacerdotes e uma nação para ser santa. Levítico, então, por sua vez, apresenta a instrução de Deus para um povo redimido, ensinando eles a obedecerem a Deus e o modo como eles devem cultuar a Deus. Deus tira o seu povo do Egito, liberta, protege, os guarda, dá livramento. Mas chega o tempo em que Deus, já habitando junto
tabernáculo lá, que nós aprendemos no Êxodo, está dentro do tabernáculo. Agora Deus vai trazer o povo para si, porque não foi só libertar o povo, mas é agora ensinar o povo a como se achegar a Deus, como o povo deve cultuar a Deus. Não é só cultuar, mas é como se deve cultuar a Deus. Não é a forma que eu acho que é certo, não é a forma que eu penso que é certo que eu devo cultuar, mas é a forma que Ele deseja e quer que eu cultue a Ele. Israel precisava saber como cultuar a Deus e viver perante Ele. Israel dispunha-se de registros dos patriarcas. O povo de Israel estava acostumado há séculos no Egito, uma terra cheia de deuses. Então o conceito de culto deles estava totalmente distorcido. Eles estavam vendo a forma de culto não a um só Deus, mas um panteão de deuses. Vários deuses, como nós vimos em Êxodo. A tendência deles era se apegar-se a esse politeísmo, que nem tudo era Deus, mas também tinha vários deuses. A rituais pagãos eram confirmados na peregrinação pelo deserto. Por exemplo, Êxodo capítulo 32 vai registrar quando ele estava no deserto. Aproveita a brecha que Moisés subiu. Pensa que Moisés vai demorar a descer para eles, a demora é significativa. Logo eles então pedem para construir um Deus para eles. E o Deus que eles que ali aparece é o quê? Um bezerro. O Deus do Egito. E Deus, irmãos, não iria permitir que cultuassem a Ele da maneira que os seus vizinhos egípcios e as outras nações faziam. Então, com as instruções do Levítico, os sacerdotes então iriam conduzir devidamente Israel no culto ao Senhor. E aqui nós já começamos a aprender uma coisa aqui. Como é que hoje tem sido nossos cultos? A gente acha que é se achegar a Deus de qualquer jeito, né? Eu falei hoje pela manhã, o culto é pela noite. Acorda já daquele jeito, virado no giraia. Briga com o cachorro, briga com todo mundo, briga com o vizinho. Assiste televisão, fica assistindo trem que não edifica, lá e pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ó, tá na hora do culto. Aí acha que o culto começa quando é da porta de lá pra cá. Mas aqui, o culto já começou lá na sua casa. O culto não começa aqui, o culto começa lá na sua casa. A expressão que nós vamos fazer aqui a gente pode fingir, mas lá Deus sabe quem que você é. Lá Deus sabe como que nós cultuamos. Então entenda uma coisa: hoje não se leva a Deus mais em conta. Hoje não se leva a Deus mais em conta o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Hoje é sobre o que eu gosto, hoje é sobre as minhas preferências. Hoje a gente encontra culto do jeito que a gente quer, ao nosso gosto, mas não culto do jeito que Deus quer e do jeito que Ele quer ser adorado. Hoje a roupa que se veste, e aí, não leva a Deus também mais em conta. Hoje não se veste mais para cultuar a Deus, se veste para vir para o outro irmão olhar. Não, eu vou com essa roupa não, que essa aqui, né? Não, vou com essa roupa porque o irmão precisa ver. Não vem mentir não, que lá no fundo está dizendo isso. A gente hoje não se veste mais para cultuar a Deus. A gente não tem modos para se vestir para cultuar a Deus. Porque hoje a gente não leva mais o gosto dele em conta. Escuta uma coisa, Deus deu as formas, as vestimentas para os sacerdotes se achegarem a Ele. Mostrando para os sacerdotes que não é para se achegar de qualquer jeito, da forma que eles desejariam ser, mas é da forma que Ele queria que eles chegassem. Vai ser assim, a estola assim, vestido assim. Era a forma que Deus queria
então nós vamos fazer. Hoje não. Você já parou para perguntar na frente do seu guarda-roupa qual roupa que Deus gostaria que você vestisse para você vir cultuar Ele? Sabe por que a gente não faz isso? Porque para nós é muita religiosidade, é muito fanatismo, né? Deus é o mais interessado em te ensinar até se vestir, a se portar. Você vai aprender aqui. Hoje nós usamos o mundo para cultuar a Deus, um culto mundanizado. E a Bíblia vai mencionar elementos do culto. E se a Bíblia menciona elementos do culto, fazemos. Se a Bíblia não menciona elementos do culto, não fazemos. Aonde não menciona, não fazemos. Faremos aquilo que Deus decretou na ordem do culto. Culto não é show. Culto não é entretenimento para agradar a preferência das pessoas. Porque o culto não é para nós. Deus estabeleceu os princípios para o culto, e transgredir esses princípios é entrar no terreno perigoso. No culto não basta ser com sinceridade somente, tem que ser da forma que Ele quer. Pecamos, irmãos, contra Deus pela maneira como cultuamos, com irreverência, chegamos a Ele com superficialidade, de uma forma leviana. Os princípios que regem o culto precisam ser emanados da palavra. O culto só vai ser aceito se for da nossa vida santa expressa a Ele. O nosso culto deve manifestar a santidade de vida, uma expressão daquilo que somos diante de Deus. Sabe por causa de quê? Deixa eu te falar para você uma coisa, isso que deve até doer. Imagina você tá vindo cultuar a Deus quarta, domingo, e Deus não está recebendo o seu culto. Você acha que é só levantar as mãozinhas? E se Deus estiver dizendo para nessa noite para você que Ele não está recebendo o nosso culto? E aí? Porque a gente não se preocupa em saber qual que é a vontade, a opinião, o que Deus quer. A gente vem para o culto já cheio de vontade e desejos, querendo que Ele faça aquilo que nós queremos. O culto não é para nós, o culto é para Ele. É isso que Ele está ensinando em Levítico. Então, quando não adianta a gente chorar, berrar, subir monte, descer monte, se a gente não colocar a vida no culto, Ele não vai receber. Então, quando nós começamos Levítico, quando Deus chama Moisés de dentro do tabernáculo e termina com os mandamentos dados a ele, o povo de Israel está no pé do monte Sinai, o monte a qual Deus desceu e entregou nas mãos de Moisés. E o principal objetivo das pessoas hoje em dia, irmãos, inclusive de muitos cristãos já confessos, é a felicidade e não a santidade. Me desculpa o que eu vou te dizer, mas é verdade. Deus não está interessado em te fazer feliz. Me mostra na Bíblia aqui. Deus está mais interessado em te fazer santo. Deus está mais interessado em nos ver tristes com o pecado que a gente comete, em nos ver triste e arrependido com os nossos erros que ferem o caráter dele, que transgride a lei dele. É melhor ir santo para o céu do que descer feliz para o inferno. Deus está mais interessado em nos ver santo, irmãos. Isso dói.
porque contraria aquilo que a gente entende, sabe, o que foi arquitetado por nós mesmos. Nós queremos que Jesus resolva os problemas e carregue os nossos fardos, mas não queremos que Ele controle as nossas vidas e mude o nosso caráter. Parece que isso não perturba. Parece que isso não perturba mais os cristãos de hoje, o que está escrito na Bíblia: sede santos porque eu sou santo. Isso deve nos perturbar, irmãos, nos incomodar. Depois que o seu desejo, o meu desejo for ser santo, aí seremos felizes. Como diz o pastor Márcio, o nosso desejo deve ser fazer Jesus sorrir. Jonathan Edwards vai dizer assim, que a beleza da santidade é a beleza mais importante do mundo. Não é aquela maquiagem mais cara que você usa, que vai apagar as espinhas, as rugas, as cirurgias, tudo que acha que vai ficar bonito. A beleza da santidade é a mais importante do mundo. No reino de Deus, a santidade não é um luxo, é uma necessidade de cada um de nós. Santidade de Deus não consiste simplesmente na ausência da profanação. O que é profanação? Irreverência, desrespeito, ofender a santidade de Deus. A santidade de Deus é uma santidade positiva, ativa. É a natureza de Deus perfeita operando a fim de realizar a vontade dele em nossas vidas. A palavra santa aqui em Levítico significa aquilo que é separado, diferente, marcado. Esse era o propósito de Deus para o povo de Israel: fazer deles diferente das outras nações, para que as outras nações olhassem e vissem verdadeiramente que Israel servisse um Deus verdadeiro, um Deus que se preocupa com tudo. É o que nós vamos ver aqui em Levítico. Deus se preocupando com a higiene de Israel, Deus se preocupando com como que Israel vai se vestir, Deus se preocupando com Israel, com a forma que eles vão andar, assim como um pai se preocupa com o seu filho. Totalmente diferente. Quando falamos de santidade, os termos aparecem como santificação, que descreve o processo de se tornar cada vez mais semelhante a Cristo e santo como Ele. É por isso que os escritores de Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem dúvida, Deus quer que os seus filhos sejam felizes, mas a verdadeira felicidade só começa com a santidade. Levítico mostra os cristãos e ensina para os cristãos do Novo Testamento como apreciar a santidade e como apropriar-se dela na vida do dia a dia. Há 90 vezes escrito a palavra santo, ou palavras correlacionadas no livro de Levítico. A palavra purificação mais de 70 vezes, e mais de 120 vezes escrito a palavra imundícia. O que significa isso? Só aqui já podemos ver o que o livro está nos ensinando. As outras nações que estavam perto adoravam outros deuses, tinham ídolos, se prostituíam, e por isso Deus ordena ao seu povo que ficasse longe desses altares e desses santuários.
Diversas vezes Deus deixou claro para o seu povo que Ele era um Deus santo, e que venham ser os seus também santo, como Ele é, separado, marcado, diferente. O livro de Levítico não se restringe, como nós talvez pensamos, somente aos levitas, somente naquela época, mas ele tem lições que se aplicam a nós hoje. O livro de Levítico nos ensina sobre um Deus santo, um sacerdócio santo, um povo santo, uma terra santa e um Salvador que é santo. E Levítico é um dos livros mais complicados de se ler. O título em hebraico significa "e ele chamou", e Deus chamou. Por 38 vezes Deus chama Moisés e Arão para falar com eles. No livro de Levítico, do capítulo 8 ao capítulo 10, nós vamos ver as únicas vezes que vai ter história contada. O restante é lei para isso, oferta para aquilo, oferta para isso. Sempre vamos ver isso. E o texto que lemos, assim como o texto do capítulo 20 de Levítico, resume o livro de Levítico: sede santos, porque eu sou santo. E esse é o resumo do livro de Levítico. Quando então nós vemos em Gênesis Deus chamando o povo, em Êxodo nós vamos ver Deus dando a lei para o povo e libertando o povo, e em Levítico vamos ver Deus através da sua lei santificando o povo. Agora Deus chama, assim como Ele fez comigo e com você um dia. Nos chamou, o chamado dele é irresistível. Nos libertou e hoje está nos santificando por meio do seu Espírito. Ó, o Senhor tem misericórdia, hein? Levítico é o maior livro então do Pentateuco. 27 capítulos, 859 versículos e 24.546 palavras aqui registradas. O nome Levítico vem de Levi, um dos filhos de Jacó, e significa referente aos levitas. Mas quem eram os levitas? Ou também os sacerdotes, podemos dizer. Eles não podiam somente proceder da tribo de Levi, como também não podiam ter nenhum defeito físico e nem ser casado com mulheres que Deus não aprovasse. Até nisso Deus ele se interessa. Isso é maravilhoso. Isso demonstra o cuidado de Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando a pessoa está ouvindo o Evangelho e ela pensa que, ela está recebendo o Evangelho ali, porque senão ela vai para o inferno. Isso é a primazia. Mas quando Deus nos usa para pregar o Evangelho para alguém, a pessoa que está recebendo tem que entender que aquilo ali está sendo uma expressão, sinônimo do amor de Deus que está sendo expresso através da nossa vida, porque ela está tendo chance de ouvir o Evangelho. Os levitas, como nós sabemos, não eram em si os cantores, como a gente chama os levitas. Agora os levitas vão louvar. Não era aqui a princípio isso. Os levitas eram hoje o que nós chamamos aqui dos diáconos. Sabia? Os sacerdotes. Por que eles? Porque é eles que cuidam do templo. É eles que são encarregados, junto com o sacerdote, de manter a chama do altar aceso. Os levitas é aqueles que carregam a tenda do tabernáculo e os utensílios. É os únicos que poderia carregar a arca da presença de Deus, segurando na vara. Lembra lá quando Davi foi buscar a arca? Quando os filisteus foram levar embora ela? Quando Davi foi buscar, o que Davi fez? Mandou os bois, Vamos levar os bois e as carroças. Vamos buscar aquela arca lá. Quando eles colocaram a arca lá em cima do boi, em cima da carroça, os bois tropeçaram,
Pérez Uzá foi colocar a mão, colocou a mão para não deixar cair, foi morto na hora. Por quê? A boa intenção daquele lá, rapaz, de segurar a arca foi até boa, mas errado foi Davi em tentar carregar a arca de qualquer jeito. A arca era para ser carregada somente pelos levitas. É por isso que nós nos vemos na travessia do Rio Jordão. O que acontece lá? Vai a arca na frente. Tudo isso tem um propósito. Então os levitas é aquele que era encarregado disso, eles eram encarregados de guardar o santuário, de ensinar a lei e dirigir os outros a adorar. Essa é a última coisa. Então muitos hoje vão dizer: esse livro é irrelevante. Mas pelo contrário, eu posso ser ousado em dizer aqui que Levítico é o livro mais cristão do Antigo Testamento, se não por dizer da Bíblia. Porque é o livro que mais aponta para a pessoa de Cristo, para o sacrifício de Cristo e para o valor do sangue de Cristo. E hoje, infelizmente, ele é mal compreendido. Irmãos, e o interessante desse livro é que Deus chama o povo para santificação, para se santificar, para se preparar para encontrar com Ele, para se achegar a Ele. Deus não deixa eles falar: vocês têm que fazer, vocês têm que se achegar a mim. Não, Deus concede a eles elementos, como eles devem se portar. Por isso tantos sacrifícios, por isso tantas ofertas, porque o único modo de se chegar ao altar era por meio do sacrifício, e somente assim seria santificado. Em Levítico, Deus está chamando o povo para o culto, está chamando o povo para a comunhão, para a intimidade. Só que para ter comunhão, para ter intimidade, era preciso ser perdoado para se achegar a Deus. Não é de qualquer jeito. Mostrando para nós que um dia o próprio Deus traria o seu próprio cordeiro para o pecado daqueles que iriam crer um dia. Por causa do sacrifício de Cristo, as leis de Levítico depois não teriam mais valor. Mas você vai aprender mais à frente. Levítico então vai nos ensinar obediência a Deus, compromisso com a sua palavra, santidade na vida dos que querem adorar. Hoje em dia então não existe mais altar. Isso aqui não é altar. Quem trouxe a ideia de altar? Lá na igreja católica. Isso aqui não é altar. Isso aqui é uma plataforma, que amanhã ela pode se transformar em um palco para show. Isso aqui pode se transformar em qualquer coisa, boate, e aqui pode ser um palco, onde pessoas podem se prostituir, onde pessoas podem se deitar. Isso aqui não é altar. Sacrifício. Sacrifício hoje não é usar um pano de saco, não é subir de joelho as escadarias, não. O sacrifício, nós aprendemos em Êxodo, foi Jesus. O sacerdote é Jesus. Então entenda uma coisa em nome de Jesus: nada do que nós venhamos fazer vai nos fazer ser santo. Eu e você colocar um vestidão, um ternão, tem aparência de santo, mas talvez a vida está igual a dos fariseus, só tem aparência de religiosidade, mas por dentro está igual um sepulcro caiado, oco. Então não é como os outros diziam, os religiosos antigamente diziam, que não pode usar bermuda, que não pode cortar o cabelo, que não pode pôr um brinco na orelha, que não pode usar uma calça. Mas a vida talvez nunca foi, nunca esteve diante do Senhor.
O que nos faz ser santos, sabe o que é? Porque a gente não consegue nos santificar pelas nossas próprias forças. Mas é nós morrendo todos os dias. Morremos para Ele, para que Ele venha nos santificar por meio do seu Espírito Santo. É assim. Santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é verdade. O meio que quem nos santifica se chama Espírito Santo. É Ele que santifica a igreja. É Ele que purifica a igreja. É Ele que vai limpar a igreja. É Ele que vai tirar aquilo que não presta, aquilo que o fogo consome. É Ele que vai dizer para você que isso não pode, que isso não deve. É isso. A cada exposição da palavra, a cada confronto que eu e você vamos tendo da palavra, o Espírito Santo vai tendo liberdade de tirar algumas coisas que não é mais para ter mais na sua vida. Porque Ele quer te santificar. E aí a gente começa a entrar aqui. No capítulo 1 nós vamos ver o holocausto. Do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ver o tratar do caminho de Deus, que aqui é os sacrifícios para alcançar a comunhão através da adoração, a corrupção física, cerimonial da purificação. Só abrindo parênteses aqui para não ficar de uma forma aberta aqui. Não é sobre vestimenta, né, que vai fazer você ser santo, mas um bom cristão que tem o Espírito Santo sabe andar como o cristão anda. Amém? Então daqui a pouco o pastor falou e tem nada a ver, não, vigia, tá? O holocausto aponta para Cristo, aquele que se ofereceu a si mesmo, sem mancha. Vemos na cruz cumprindo a vontade de Deus. Então depois você lê lá o capítulo 1. O capítulo 2 vai falar sobre a oferta dos manjares, a oferta de cereais. Se o holocausto representa Cristo em sua morte, a oferta de cereais aqui é o símbolo de Cristo em vida. Obrigado. É exemplo de quando Cristo viveu e andou na terra. A oferta de cereais representa a devoção diária do crente, que deve haver uma oferta de serviço perfeito, como perfeito deve se viver. Ela representa o que de melhor temos, que é a dádiva da vida. No capítulo 3 e 4 nós vamos ver a oferta pelo pecado. Aqui nós estamos aqui, mostra Cristo na cruz no lugar do pecador. Quando alguém, diz o texto, quando alguém pecar, oferecerá. Quando alguém falhar, fazer isso. Essa oferta é oferta para expiação. Nas outras ofertas, do capítulo 1 até o capítulo 3, capítulo 2, nós vamos ver que o ofertante ele vem como adorador. Mas aqui agora, o capítulo 3 e 4, agora aquele ofertante ele vem como pecador. Pecador convicto. Não é um pecador cheio de si. Não é o pecador que chega cheio de razão diante de Deus. Não é um pecador que chega dando razão para o seu pecado, querendo justificar ele diante de Deus. Oh Deus, então, eu fiz isso. Oh Deus, eu fiz isso. Oh Deus, não. Você fez isso porque você é fraco. Você fez isso porque você é pecador. Você fez isso porque eu e você somos falhos, pecador, depravados e carecemos da glória, da presença, da graça de Deus. Todos os dias. Nós chegamos como adorador, adoramos. Nós precisamos reconhecer quem Ele é. Mas também, quando nós nos achegarmos a Ele, é chegar menos, abaixar a bola, murcha ela e dizer para Ele quem que você é. Essa oferta é a oferta de expiação. Deus, irmãos, nos responsabiliza pelo nosso pecado.
Nós somos como criminosos julgados, declarados culpados e condenados à morte. Essa oferta aqui aponta para o que Cristo iria fazer. Antes de Cristo, quem que éramos nós? Condenados, criminosos, já julgados, condenados ao inferno. Mas expiar é substituir, perdoar. Alguém foi no nosso lugar. Aí nós vemos no capítulo 5 a oferta pela culpa. Deus pode perdoar qualquer pecado. Eu vou abrir o parênteses aqui, mas Deus não ignora nenhum deles. Jesus vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra Deus Pai, tudo bem. A blasfêmia contra Ele, que foi o que aconteceu, tudo bem. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É o que eles estavam fazendo praticamente com Jesus. É você atribuir a Deus aquilo que o diabo fez. Ou você dizer que aquilo que Deus fez foi o diabo que fez. Quando eles viraram para Jesus e falaram: ele só pode estar fazendo isso pelos espíritos de Beelzebul. É dizer aquilo que só Deus, através do Espírito Santo, pode fazer. E a gente fala que foi o demônio que fez. Isso é sério. A vida de Cristo, então, portanto, é o sangue de Cristo que purifica de todos os nossos pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Foi o que aconteceu na cruz. Deixa eu correr aqui. Do capítulo 8 até o capítulo 10, foi o que eu disse. Nós saímos da parte dos sacrifícios e entramos na parte do sacerdócio. Temos termos interligados. O pecador precisa de um sacrifício, o crente precisa de um sacerdote. Cristo é para nós ambas as coisas. Ele foi o sacrifício, mas Ele agora é também o nosso sumo sacerdote, como eu disse no livro de Êxodo. Estes sacerdotes que tinham suas vestimentas apropriadas para todo tipo de trabalho, não era com a mesma que servia no templo. As roupas deles, olha o capítulo 6, versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira até a manhã seguinte, nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote então vestirá a sua túnica de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, olha aí, e vestirá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. E o fogo sempre conservará aceso sobre o altar e não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá a lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Um texto que é usado muito em congressos. Aí, né? Os sacerdotes tinham a vestimenta dele, podia ter trago, igual eu falei de manhã, a estola sacerdotal, vestia o seu vestido de linho fino. Depois vinha mais um vestido que pegava no meio da canela, e o outro vestido que ficava por lá de fora ainda, grande, cobria os seus pés. E na bainha dos seus pés tinha dois negocinhos que fazia barulho, chamava campa e romã, que quando uma batia na outra, o som estralava. Nos seus peitos, no seu peitoral, tinha 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Na sua face, na sua fronte, tinha escrito santidade ao Senhor, e várias outras coisas. E aí, o texto diz que eles iam pela manhã, é por volta mais ou menos das 6 horas da manhã. Levanta-se os 12 sacerdotes, representando as 12 tribos. Eles vão, porque o fogo está quase se apagando. Eles chegam no altar,
estão com suas vestes, já trocaram as suas vestes. Pega as cinzas, coloca no saco, tira as suas vestes, coloca outra, vai lá para fora do arraial e coloca as cinzas. Quando eles voltam, colocam as vestimentas de novo apropriadas para o altar. Tirou as cinzas, agora eles vão colocar a lenha e vão começar a soprar. E o fogo para começar a pegar. E quando o fogo começava a queimar de novo, os 12 iam ao redor do altar dizendo: fica conosco, Senhor Jeová. Fica conosco, Senhor Jeová. Eles ficavam ali por um bom tempo. Eles iam embora. Lá para 6 horas da tarde, volta eles de novo. O fogo está quase se apagando. Vai tirar as cinzas, troca a roupa, coloca as cinzas fora, volta, coloca a vestimenta. Cada um deles coloca uma lenha, começa a soprar e começa a pegar fogo. E eles se juntam e começam: fica conosco, Senhor Jeová. Fica conosco, Senhor Jeová. É por isso que o texto diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deixa eu falar para você uma coisa aqui, já abrindo um parênteses. Na nova aliança, eu e você somos sacerdotes dele. Somos incumbidos de tirar cinza daquilo que não presta, daquilo que já passou, colocar lenha aí e assoprar. E ele encarregará de manter o fogo ardendo sobre o altar e não vai se apagar. Somos esses sacerdotes. Esse era o trabalho deles. Difícil? Eles não reclamavam. Aí depois nós entramos nas 8 festas aqui. Nós vamos ver no capítulo 10 que Nadab e Abiú vai chegar diante de Deus de qualquer jeito. O que aconteceu com eles? Olha lá. Nadab e Abiú, filhos de Arão, filho de sacerdote, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Então irrompeu o fogo diante do Senhor e os consumiu perante o Senhor. O que é oferecer fogo estranho, hein? É oferecer é misturar o santo com o profano. É não saber discernir o que é imundo e o que é limpo. É chegar de qualquer jeito diante de Deus. É achar que Deus não está vendo nada. É achar que Deus está levando em conta o seu pecado e deixa você e eu pecar do jeito que a gente quer. E depois a gente pode chegar diante dele com a cara mais lavada, tranquilo, sem pedir perdão, sem se arrepender. Isso é fogo estranho diante dele. Aí a gente entra nas 8 festas. Capítulo. Tem lei aqui, irmãos. Leia acerca do leproso, que vocês vão ver lá no Novo Testamento, Jesus falando que o leproso tinha que ficar afastado do arraial. E nós vamos ver que lei até para o cego, aquele que fizer mal a um cego, colocar o pé na frente do cego. Capítulo 19, versículo 14: não amaldiçoarás o surdo. Você xingar o surdo, falar palavras sabendo que ele não está ouvindo nada, pecado. Nem porás o pé ou de tropeço diante do cego, mas temerás a Deus. Aqui ele entra no contexto de amar o próximo como a ti mesmo. As mulheres naquele dia, o Senhor coloca elas lá para fora do arraial, até elas se purificar. Irmãos, Deus está ensinando para o povo higiene. Deus está cuidando do povo. O Levítico é Deus trazendo o povo para perto de si, ensinando o povo a como se cuidar, a ser diferente das outras nações.
não usar o que eles sabiam lá do Egito, mas agora dando a eles um novo padrão de vida. O próprio Deus ensinando assim como um pai ensina o seu filho quando ele começa a crescer. É Deus cercando, irmãos. Eu vejo o Pentateuco como uma carta de amor de Deus para o povo de Israel. Deus demonstrando o seu amor para aquele povo. Vocês não podem ir para lá, mas quem quiser de lá vir para cá vai ter que mudar. Não vai se misturar com o de lá, não. Vocês são um povo diferente. Vocês são santos, vocês são marcados. Tem alguém aqui? Então nós vamos ver isso. Eu falei pela manhã, né? Que o sacerdote ele não poderia ter nenhum defeito, irmãos. Nenhum defeito. O texto vai dizer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, que eu passei por ele agora. O sacerdote que queria ser, ou melhor, que queria ser um sacerdote, não poderia ter nenhum defeito. Nada. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente lembra lá de Pedro rasgando a orelha de Malco, lembra? Lembra? Por que Jesus restitui a orelha de Malco? Malco era da descendência de sacerdote. E o desejo de Malco era ser um sacerdote, e Deus sabia disso. É por isso que Jesus vai lá e restitui a orelha dele. Porque Jesus sabia da lei que dizia que nenhum sacerdote poderia ter nenhum defeito. Isso é maravilhoso, irmãos. Como Jesus, Ele olha para os nossos sonhos. E aí, para a gente ir concluindo aqui, senão eu fico demais aqui. Nós vamos ver as festas. Capítulo 23. Deus gosta de festa, irmão, eu acredito nisso, viu? Festeiro aqui. E essas festas conservam vivas as suas tradições. Porque eu e você, assim como o povo de Israel, somos inclinados a esquecer aquilo que não vemos. Nós vemos no capítulo 23, nós temos a festa do sábado. Sábado de descanso. O culto que os judeus prestavam era exigido deles que guardassem o sábado de modo santo. Hoje nós cristãos celebramos o domingo, em vez de ser sábado, porque adorariam um Cristo que libertou eles. Hoje nós celebramos aquele que saiu do túmulo no terceiro dia e está vivo. Nós temos a Páscoa também, que vai dizer que é a primeira das principais festas. A Páscoa fala da redenção, celebrada todas as primaveras. E eles faziam isso com um grande culto de adoração a Deus. Essa festa celebrava a redenção de Israel, quando Deus tirou eles da terra do Egito. E hoje nós cristãos, como igreja, celebramos a Páscoa, mas com a ceia do Senhor, que é um ato comemorativo de redenção das nossas vidas. Aquele que nos libertou através da sua morte e ressurreição. Nós vemos o Pentecoste, capítulo 23, versículo 15, a segunda principal festa. Essa festa era celebrada 50 dias após a festa da Páscoa, simbolizando a ressurreição de Cristo. E a gente tem o costume, né, como lá em Atos 2 vai dizer que no dia de Pentecostes, é no dia da festa dos Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o Senhor reveste o povo. Mas como a gente diz que a gente é pentecostal, está errado. Por quê? Você só vai ser pentecostal se você celebra essa festa aqui. Você celebra essa festa aqui? Tem alguém que celebra essa festa aqui? Porque o revestimento de poder aconteceu numa festa.
em que todo ano Israel tinha que subir para celebrar. Sabia? Nós estamos sabendo agora. Mas o acontecimento mais lindo que acontece nesse dia é que a igreja nasceu. Se te perguntarem que quando foi que a igreja nasceu na história, no dia da festa dos Pentecostes. Esse é o marco inicial da igreja. A igreja nasceu aqui. Pentecoste representa o nascimento da igreja, a morte e a ressurreição de Cristo. Aí temos uma das festas mais lindas aqui, que é a festa da expiação. Capítulo 23, versículo 26, que é o dia da expiação, chamado de Yom Kippur, ou o dia do perdão. Isso é maravilhoso, esse dia. Tem um outro aqui, daqui a pouco eu vou falar. Nesse dia, irmãos, era confessado todos os pecados. Este era um dia único do ano, como eu disse em Êxodo, que era permitido ao sumo sacerdote entrar uma vez por ano. Era esse dia. Ali entrava a oferta para o pecado de todo o povo de Israel. Expiar quer dizer cobrir. Cobrir do hebraico é perdoar. É por isso que lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, eles colocam folhas de figueira para tentar se cobrir, porque para eles achavam que estavam cobertos. Mas quando Deus chega diante deles, fala assim: por que vocês estão nus? Porque diante de Deus, folha de figueira significa justiça própria. Aquilo que nós fazemos para justificar o nosso erro diante dele. Oh Deus, então eu fiz, por quê? Por essa razão? Não tem. É injustificável diante de Deus. Nós não tem como se justificar o nosso erro para Deus. É por isso que Deus vai pegar um animal inocente, matar, vai pegar, vai fazer roupas de pele daquele animal, e a Bíblia vai dizer lá bem claro para nós, e vai cobrir Adão e Eva. A palavra cobrir é a mesma de espiar aqui. E vai perdoar Adão e Eva. Essa era a ideia. Essa oferta cobria, infelizmente, o pecado do povo momentâneo, até que fosse realizado no Calvário. Porque nenhuma dessas ofertas podia remover os pecados. Mas essa oferta, hoje nós não precisamos de um dia do perdão. Há perdão liberado para mim e para você todos os dias. Tem perdão de pecado para nós, até para o pecado que nós vamos cometer amanhã, mas não é por isso que você vai pecar, né? Pecado na vida do crente tem que ser um tropeço. Desceu. Nós não podemos pecar de forma deliberada, mas se pecou, tem perdão para nós. E a terceira maior festa, que é a festa dos tabernáculos, e já fechando, relembrando a época que Israel ficou no deserto, a festa da Páscoa e dos tabernáculos trazia uma maneira maravilhosa, pela forma que eles foram tirados do Egito. Depois você lê lá na sua casa. No capítulo 25 nós vamos ver que eles tinham um ano sabático. Tinha o dia de sábado que era para descansar, mas para eles também tinha um ano que era sabático, o ano do descanso. Imagina. A lei era, desse ano, a lei era lida toda. Irmãos, olha isso aqui. Não havia dívidas para eles se preocuparem. Eles ficariam dispostos, livres, para poder descansar no Senhor. Aí entra o outro ano, outra festa, e último, o jubileu, capítulo 25. Celebrava-se 50 anos após 50 anos. E nessa época que chegava, todo escravo era liberto, toda a terra era devolvida ao seu legítimo dono, e toda dívida era cancelada. Aleluia. E sabe o que era que Deus estava dizendo? Todo o povo podia começar de novo, do início. Isso é maravilhoso, irmãos.
Parece com aquilo que ele fez conosco, né? Que a dívida que era contra mim e contra você, ele aniquilou lá na cruz. Pagou. E podemos começar. Irmãos, então, como nós vimos, as instruções claras de Deus a respeito das ofertas em Levítico, que apontam para Cristo. O sacrifício das pessoas demonstra apenas uma remoção temporária e era para ser repetidos todas as vezes. Jesus veio e nos mostrou que vivendo uma vida perfeita na terra, ele se apresentou como um perfeito sacrifício. Em contraste, a festa da Páscoa, que era celebrada anualmente, os crentes constantemente comemorar essa festa da Páscoa que nós comemoramos hoje. Em vez de terminarmos, ou melhor, tentarmos praticar essas cerimônias que foram ditas aqui, ou buscar algum sentido espiritual mais profundo nelas, o foco nosso como igreja hoje deve estar no caráter santo divino por detrás de todas elas. Como mandamento, escute isso aqui, como mandamentos cerimoniais, estas leis aqui não valem mais, mas os princípios por trás delas são tão válidos hoje como foram durante a antiga aliança. Princípio é inquebrável, não se quebra. Santidade ao Senhor. Deus não mudou. Estudar a Bíblia é ver Cristo, irmãos. Estudar o Antigo Testamento, o Pentateuco, é ver a sombra daquilo que seria depois. Vemos a pessoa de Cristo e a sua obra retratadas de maneira vivida, especialmente nos sacrifícios de Levítico. Assim como Israel precisava ter cuidado com aquilo que era imundo, aquilo que podia contaminá-los, também os cristãos de hoje, nós hoje, devemos nos purificar de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando sua santidade no temor de Deus. O santo não é aquele que nunca vai se sujar. O santo é aquele que até se suja, mas todos os dias busca se limpar. Deus quer que sejamos um sacerdócio santo e nação santa, para que possamos proclamar as virtudes e glorificar o seu nome. Deus, irmãos, não tem misericórdia porque somos nós. Deus tem misericórdia porque o nome dele está em jogo, e ele zela pelo seu nome. E o Senhor diz 8 vezes em sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. Será que estamos prestando atenção nisso? Em Gênesis vemos um homem arruinado. Em Êxodo vemos o homem redimido. Em Levítico vemos o homem adorando ao Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar? Todos os dias é preciso lembrarmos quem éramos nós. Todos os dias é possível lembrar de o que Ele fez conosco, para que todos os dias venhamos adorá-lo a Ele em santidade. Como diz o Salmo de número 29, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Feche seus olhos e coloque a mão no seu coração.